Vamos lá, gravando. A via que é para ser a 80 km, 80 km por hora. Todo mundo assim. Bom, galera, esse vídeo aqui vai ser pra falar sobre um assunto que eu acho legal. Assim, pouca gente observa isso quando vai comprar uma moto ou alguma coisa do tipo. Pô, acho que o pneu de trás tá meio murcho, porra, que é a taxa de compressão do motor. Normalmente as motos, por exemplo, 50 até 300 cilindradas aqui no Brasil, elas vêm com a taxa de compressão de 9 para 1. O que isso significa? Que o pistão comprime a misturar combustível 9 vezes o volume, no caso seria a cilindrada da moto. Então ele vai comprimir ali e aí vai dar explosão. Essa explosão vai empurrar o pistão para baixo, vai girar o virabrequim, vai fazer o motor rodar. Essa explosão é uma das responsáveis pelo torque da moto. E o que acontece? Alguns cabeçotes, eles têm imperfeições, e essas imperfeições, por exemplo, superfícies finas, se a gasolina for ruim, no caso aqui do Brasil, né, e a taxa de compressão for alta, quando comprimir a gasolina, pode ocorrer um fenômeno chamado pré-ignição, ou seja, o motor não comprime até o final. Então quando o pistão está subindo, ele não para de subir, porque ele vai ter um ponto inerte, e é nesse ponto onde ocorre a centelha e a explosão que empurra ele para baixo. Quando ele está subindo, ocorre a pré-ignição. Por causa do calor, a gasolina não consegue resistir à temperatura e queima antes da hora. O que isso causa? Eita porra, tá voando coisa ali do caminhão, velho. Caralho. Aí dá pré-ignição, isso dá altas pancadas no virabrequim e compromete seu motor. Então essas motos mais pro dia a dia normalmente tem a taxa de compressão baixa, que funciona com esse combustível vagabundo aí do Brasil. Outra coisa, motos esportivas normalmente elas rodam melhor com Podium ou uma gasolina com a octagem mais alta, porque ela resiste mais a essa compressão. Tem moto que chega taxa de compressão de 12, por aí. Então é uma taxa de compressão relativamente alta, e ela vai fazer com que o motor ganhe mais força, principalmente torque e tal. Para você ter uma ideia, a taxa de compressão da CRZ é 10 para 1. A Dafra Speed e Dafra Kansas, elas também são fabricadas pela Zhongsheng. As medidas do motor são a mesma, só que a taxa de compressão é de 9 para 1. A diferença desses dois motores, só com o aumento da taxa de compressão, é de 1 cavalo de potência. Isso para uma moto de 150. Então a taxa de compressão de moto de competição também é muito alta, por isso a moto tem um alto rendimento. Só que, é o que eu falei anteriormente, se a gasolina for ruim, então pode dar para ignição e isso pode estragar o seu motor mais cedo. Por isso alguns fabricantes deixam a taxa de compressão mais baixa, mas normalmente as esportivas vêm com a taxa de compressão mais alta, e
o uso de gasolina ruim na sua moto esportiva ou com a taxa de compressão alta pode ocasionar, não quer dizer que ocasione assim, a pré-ignição e vai ferrar a tua moto. O motor estraga mais cedo. Então é importante você ter uma gasolina boa. Outra coisa, como você consegue aumentar a taxa de compressão da sua moto? Uma coisa que se faz muito em carro e algumas motos também é rebaixar o cabeçote. Rebaixando o cabeçote você vai reduzir a distância entre o pistão e a câmara de combustão, então vai reduzir o volume ali onde o ar vai ser comprimido, resultando numa maior taxa de compressão. Isso funciona, carros com motor taxado aí, eles têm alguns aumentam até de 20 cavalos por aí. Então é uma modificação que, claro, sempre lembrando, bem feita, feito bem reguladinho, traz um bom rendimento. Então, uma é a taxa de compressão. Algumas motos, como funciona esse aumento? Uma, ele vai, se coloca um pistão com, que eles chamam de pistão cabeçudo, e esse pistão ele tem a capacidade de elevar a taxa de compressão sem ter que rebaixar o cabeçote, porque ele tem um relevo e isso reduz o espaço onde a mistura combustível vai ser comprimida. Consequentemente, a explosão vai empurrar o pistão com mais força. Então, uma das alternativas é rebaixar o cabeçote ou colocar um pistão mais alto, com ressalto. Normalmente, motos com a taxa de compressão mais alta, ela tende a ter uma potência e torque mais alto, porque o pistão vai descer com mais força, então o motor vai girar com mais força também. Só que o que acontece? Uma taxa de compressão mais alta gera mais calor. Gerando mais calor, você tem que ter uma eficiência melhor da refrigeração do seu motor. Por isso, normalmente motos que têm a taxa de compressão alta vão ser refrigeradas a água. Vai ter um sistema de refrigeração mais eficiente. Já as motos refrigeradas a ar, se você aumentar a taxa de compressão, você vai correr o risco de ter um superaquecimento aí do motor. Então, se for taxar o seu motor aí, veja bem como vai ser a refrigeração dele, porque ele pode estar esquentando muito e o superaquecimento do motor pode estragar e reduzir a vida útil dele. Então, galera, é mais ou menos isso. Se você quer ganhar um pouquinho de mais de força na moto, dependendo do seu motor, por exemplo, a WR 250 tem quase 30 cavalos e um motor monocilíndrico, só que tem toda uma tecnologia e uma taxa de compressão alta. Então, se quiser aumentar o desempenho da sua moto, aumentar a taxa de compressão é uma boa, acho. Só que lembrar logo, porque se você aumenta a taxa de compressão da sua moto, você vai ter que ter uma biela mais forte, porque senão ela não pode não aguentar a força e quebrar. E aí quebrou a biela, você ferra com o seu motor todinho. Então, sempre que for fazer uma alteração, reforce bem as outras partes. Quem tem a Dafra Next, talvez aí alguém quiser aumentar a taxa de compressão dela e colocar no dinamômetro, eu acho que daria um resultado legal. Então vamos ficando por aqui, chegando no Gama City. E é isso aí, galera. Qualquer coisa, estamos aí. Qualquer dúvida, escreve aí embaixo nos comentários, que se eu puder estar respondendo, eu vou responder.
todo prazer. E valeu!